Eu quero que você reflita sobre esse tema: servindo a Deus ou a Mamon? Servindo a Deus ou a Mamon? O texto é Mateus capítulo 6, verso 24, onde o texto da palavra do Senhor diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Querido, deixa eu te falar uma coisa. O tema mais tocado na Bíblia é em relação à questão de riquezas. Deus fala mais sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, o nosso relacionamento com bens, o nosso relacionamento com a riqueza, do que Ele fala sobre o céu, da redenção, do que Ele fala sobre perdão. Ele enfatiza essa necessidade de nós entendermos que riqueza, bens, dinheiro deve fazer parte da nossa vida, sim, mas não pode ser a prioridade da nossa vida. Porque quando Jesus confronta aqui os seus discípulos, e ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, e ele fala sobre Mamon, ele não está falando do dinheiro. Jesus não está falando acerca de dinheiro. Jesus, ele está falando acerca de Mamon. Mamon era o deus sírio da riqueza e da prosperidade. Se você observar, as riquezas podem se tornar um ídolo, uma divindade menor na vida das pessoas. Elas passam a viver em função disso. Jesus está falando sobre um princípio de adoração a um espírito demoníaco que se utiliza da influência da riqueza e do dinheiro para nos desvirtuar da presença do Senhor. Se você observar todas as panteões mitológicos, você vai ver que todos eles têm uma divindade para a riqueza e dinheiro. A mais famosa de todas hoje é Lakesh, que é a deusa da riqueza hindu. Não sei se vocês entraram em consultório médico, na casa de algumas pessoas, e tem um elefante. E aquele elefante tem um monte de moedinhas perto dele. Geralmente ele está de costas para a porta. Aquele elefante simboliza uma divindade pagã que conduz as pessoas à busca de dinheiro, de riqueza. Existem várias outras divindades que recebem nomes diferentes, mas têm o mesmo objetivo. Em síntese, eu quero dizer para você que Jesus, ele está falando de uma potestade, de um ser demoníaco, que se nós não prestarmos atenção, entra de maneira sutil dentro da nossa vida espiritual e nos desvirtua da presença do Senhor. Jesus está dizendo que existem dois senhores que lutam pela prioridade nas nossas vidas. E que nessa luta nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como senhorio, como soberano, ou temos as riquezas como Senhor, como senhorio, como soberano das nossas vidas. Não tem como viver uma vida cristã pautada na busca de bens materiais. Não tem como ter uma vida cristã íntegra pautada simplesmente em agregar valores e bens. Não tem como viver uma vida cristã pautada na busca da ganância. Nós vimos o Salmo número 15 dizendo: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que não tem as riquezas como prioridade na sua vida, que não empresta com usura. Mateus, no capítulo 13,
versículo 2, você vai ver Jesus afirmando. Mateus 13, 2. Desculpe, não é 13, 2 não, 13, 7. A semente caiu na beira parece a energia da perfeição. O fruto caiu na beira da estrada, mas a preocupação com os bens da terra fizeram com que esse fruto não produzisse. Preocupações com riquezas, é 22. A preocupação das riquezas, as preocupações com o mundo, a sedução das riquezas, arrancam a palavra plantada no coração. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações com o mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra do Senhor no seu coração. Quando nós, como cristãos, nos preocupamos mais com os valores desse mundo, somos seduzidos pela riqueza. A riqueza rouba de nós o efeito da palavra. Nos tornamos crentes materialistas. Jesus vai dizer no capítulo 19, versículos 22 e 23: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico. E aí eles dizem: então quem é de se salvar? E Jesus diz: mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Porque Deus consegue transformar essa nossa mentalidade consumista, materialista, em algo que vem abençoar o reino do Senhor. Porque o grande problema não está nos bens, porque Deus proveu os bens para abençoar o seu reino e a nossa vida. O problema está quando nós temos como prioridade fundamental da nossa vida granjear riquezas, adquirir bens, crescer financeiramente, e colocamos essas coisas no lugar do Senhor, e aí nós abrimos espaço para mamão. Como nós podemos identificar se, como cristãos, estamos servindo a Jesus ou a mamão? Primeira coisa, nós estamos servindo a mamão quando o dinheiro é a fonte da nossa segurança. Eu ouvi alguém dizer um dia desse lá no Facebook: coitado do Ike Batista, é tão pobre que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Jesus diz: não reúnam para vocês tesouro na terra, porque tesouro na terra ladrão rouba, ferrugem corrói. Mas procurem granjear para vocês tesouros nos céus. Tesouro nos céus. Ele conta a palavra dizendo que um homem, um fazendeiro, um grande proprietário de terras, produziu muitos bens. E ele então disse: o que eu vou fazer com essa abundância de produção? E ele disse: então, já sei o que eu vou fazer. Derrubarei os meus celeiros, construirei celeiros novos, e direi: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, folga. Mas naquela noite o Senhor lhe disse: louco, essa noite venderão a sua alma, e o que você tem preparado é para quem? Ter se dado bem nos negócios não foi o problema daquele homem. Ter prosperado financeiramente não foi o problema daquele homem. Mas o grande problema daquele homem foi fazer com que a sua prosperidade financeira o levasse a esquecer que
Porque ele diz que onde estiver o seu tesouro, é isso que ele diz mesmo? Não. Onde estiver o seu coração, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O seu coração está onde? Onde está o seu coração? Está inclinado para quem? Cuide do seu coração e o dinheiro vai seguir o seu coração. Segunda coisa, estamos servindo a Deus ou a Mamon? Servimos a Mamon quando o dinheiro rouba a nossa confiança no Senhor. Eu acho tremendo quando o livro de Provérbios, Salomão diz: lança o teu pão sobre, e 3 dias depois você vai ter de volta. Você sabe o que é isso? Invista, arrisque, confie integralmente no Senhor. A maneira como o Mamon governa é por meio do medo, é por meio da insegurança. Muitas vezes nós não tomamos passos de fé por medo. Pastor Calixto, certa vez, missionário, conhecidíssimo, falando lá em Monte Sinai sobre missões, ele disse assim: a grande reviravolta na minha vida se deu quando eu descobri que quando se fala de missões, vamos levantar uma oferta. A resposta que eu dava era: quanto eu tenho para dar? E ele dizia: essa resposta é do diabo. Não é isso que Deus quer que nós façamos. Não é quanto eu tenho para dar, mas é quanto Deus tem nas minhas mãos. Quanto do que eu tenho é de Deus. Muitas vezes o nosso orçamento doméstico, ele não contempla o reino. Se alguém pegar o seu talão de cheques, não te conhecer, mas pegar o seu talão de cheques, o que está registrado ali como gasto seu durante o mês, mostra que você é servo do Senhor. Se alguém pega a sua fatura do cartão de crédito, não te conhece, os gastos que estão registrados no seu cartão de crédito, mostra que Jesus é o Senhor da sua vida. Nós precisamos questionar essas coisas, queridos, porque muitas vezes nós não temos coragem de investir com fé, coragem de crer realmente naquilo que o Senhor vai fazer. E quando somos desafiados, nós nos rebelamos por causa do medo. O medo paralisa. O medo nos impede de avançarmos. O medo nos impede de vermos claramente a realidade que nos cerca. O medo rouba de nós a possibilidade de termos uma visão do que Deus quer para nós. Existem muitas pessoas que entre a visão e a comodidade preferem a comodidade. Existem muitas pessoas que entre a visão e o desafio preferem, entre o desafio e a comodidade, preferem a comodidade. Existem muitas pessoas que não têm coragem de sair e avançar, simplesmente porque tem medo de perder aquilo que tem. Querido, quanto pela fé você tem investido na vida de outras pessoas? Quanto pela fé você tem investido no cuidado do reino? Quem é Senhor da nossa vida, Jesus ou Mamon? Mamon é Senhor da nossa vida, quando é o dinheiro que define o que iremos fazer. É o dinheiro que vai definir o que iremos realizar. A maior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão é quando ele limita a vontade de Deus aos seus recursos financeiros. A vontade de Deus está condicionada à nossa capacidade financeira.
financeira. Eu só faço para Deus aquilo que eu posso fazer sem me comprometer muito. Se nós deixarmos de enviar missionários, se nós deixarmos de expandir a obra do reino de Deus, se nós deixarmos de evangelizar pessoas, se nós deixarmos de resgatar vidas e restaurar vidas, se nós mudarmos as prioridades do reino de Deus por causa de dinheiro, nós não vamos experimentar o mover de Deus dentro dessa igreja. Se nós tivermos que dizer, não vamos investir na nossa congregação porque não temos dinheiro, se nós tivermos que dizer, não vamos investir numa campanha missionária porque não temos dinheiro, não vamos expandir o limite do nosso alcance porque não temos dinheiro, não vamos investir nas crianças porque não temos dinheiro, não vamos investir nos casais da igreja, nas famílias porque não temos dinheiro, não vamos investir em literatura porque não temos dinheiro, nós estamos dizendo que o nosso Deus não tem condições de suprir a sua igreja. Nós vamos estar negando de maneira muito clara que o nosso Deus pode todas as coisas. Quando Deus dá uma visão, Ele também dá um desafio. Toda vez que Deus dá uma visão a alguém na Bíblia, junto com essa visão, Ele dá um desafio. Deus nunca deu uma visão, um chamado, um propósito para um personagem bíblico, para que ele pudesse continuar do jeito que estava. Amém? Deus sempre nos desafia a irmos além. E esse desafio se chama fé. Romanos 17 vai dizer que o justo viverá é da fé. Esse é o chamado. E Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme daquilo que não se vê, a certeza das coisas que se espera. É viver pela fé, é crer que Deus vai fazer. Um desafio que se adequa às nossas capacidades humanas não necessita de fé. Você concorda com isso? Um desafio que se adequa às nossas capacidades humanas não precisa de fé para ser feito. A fé extrapola a nossa capacidade. A fé nos empurra além daquilo que a gente consegue. A fé nos desafia a darmos um passo a mais. E eu quero te desafiar hoje, meu irmão, a dar uma prova cabal de quem é o Senhor da sua vida. A conduzir seus valores, sua vida financeira, seus recursos para dentro, para o centro da vontade de Deus. Querido, chega dessa história de eu dou uma oferta missionária aqui e desconto no dízimo depois. Chega, quebra isso na sua vida em nome de Jesus. Isso tem acontecido na nossa igreja. Isso tem acontecido na nossa igreja. Começamos a campanha de missões mundiais, quando recolhemos as campanhas de missões mundiais, os dízimos caem. Chega de olhar para o que estamos fazendo e calcular tudo na ponta do lápis da calculadora. Comece a calcular com o coração e invista nisso. Abra a sua vida para desafios. Abra sua vida para desafios. E se Deus te desafiar, faça. Se Deus te desafiar, se você crê que é do Senhor, se você consegue perceber a vontade de Deus, tome um passo de fé. Faça. Abençoe vidas. Invista no reino. Por quê? Porque o Senhor proverá. O Senhor proverá tudo para nossas vidas, se nós ousarmos obedecer com carinho.
Eu creio nisso. Você crê também? Amém? Amém. Se eu obedecer à vontade do Senhor e confiar no Senhor, Deus proverá. Deus não vai prover para a minha vaidade pessoal. Deus não vai prover aquilo que é para suprir os meus desejos carnais. Deus não vai prover para algo que está fora do seu reino. Deus não vai prover para algo que está fora da sua visão. Deus não vai prover para algo que não vai redundar para a honra e glória do nome dele. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, obedeço ao Senhor, confio no Senhor, Ele proverá. E fazer isso é declarar quem é o Senhor da nossa vida. É dizer que nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Que esse Deus vai nos suprir em todas as nossas necessidades. É direcionar para o caminho certo, para aquele que é provedor de nossas vidas. Por isso, irmão, conduza o seu orçamento para dentro dele. Jovem, você que está aí em sua vida profissional e não está nem um pouco preocupado com o reino de Deus ainda, porque não está investido no reino de Deus, comece a se preocupar com isso. Conduza a sua vida para o centro da vontade do Senhor. Ensine o seu filho, ensine a sua criança a prover para o reino de Deus, ensine ela a ter liberalidade e não se apegar às coisas materiais, e Deus vai produzi-las por centro da vontade do Senhor. E que nós possamos ser uma igreja que nunca passe pela humilhação, nunca passe pelo vexame de dizer que o nosso Deus não pode, que o nosso Deus não tem, que o nosso Deus não supre, mas que possamos ser desafiados pela fé, a investirmos tudo que temos para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e possamos crer que o nosso Deus é um Deus que provê.